Aleluia. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluias. Pode se assentar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Pai, obrigado pela tua palavra que é sobre as nossas vidas. Obrigado porque isso nós entendemos e cremos, Pai, que nós somos abençoados, Pai. Pai, obrigado pela vida de Jesus, que nos fez abençoado acima de todas as coisas, Pai. Pai, obrigado pela tua palavra sobre as nossas vidas. Obrigado por toda a instrução que nos orienta, que nos educa, que nos faz viver plenamente a tua vontade para cada um de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, me coloco à disposição do teu Espírito, Pai, para falar a tua palavra, falar as tuas verdades, Pai, para que possamos viver plenamente tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu creio, Pai querido, nessas palavras não sendo simplesmente ditas com entendimento, mas sim sendo inspirados pelo teu Espírito, provocando em cada um, Pai, transformação, trazendo transformação para as nossas vidas, Pai, trazendo renovo, trazendo instrução, para que de fato, Pai querido, possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Se você crê nisso, então diga amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Coisa maravilhosa a gente está reunido aqui na nossa quinta fé, né? Momento realmente da gente desfrutar da palavra de Deus, ouvir um pouco mais sobre fé. Amém? Porque a fé é um estilo de vida nosso. Amém? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então todo momento você precisa aprender a andar pela fé. E através da palavra tem instrução suficiente para cada um de nós vivermos isso diariamente nas nossas vidas, amém? E é exatamente isso que eu queria falar nessa noite, né? Queridos, na nossa vida, a gente pode sim passar por momentos de dificuldades, passar por momentos de instabilidade, passar por crises financeiras, podemos enfrentar doenças, podemos enfrentar situações na nossa mente que muitas das vezes está nos deixando a gente bem constrangido por tudo aquilo que a gente está vivendo. Diversas situações a gente pode viver, querido. Dificuldades podem acontecer com cada um de nós. Mas a pergunta que eu deixo é: como agir quando o problema chega? Como nós temos agido? Qual tem sido a nossa atitude, né, quando os problemas chegam? Queridos, é necessário a gente entender que as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, vai determinar o nosso resultado. Amém? E é assim em tudo. É assim em todas as coisas, quer seja no natural, quer seja no sobrenatural, né? E aí, quando a gente aprende matemática, né, por exemplo, a gente tem lá uma equação, né, quando você vai resolver aquela equação, aquilo que você faz, o procedimento que você executa para resolver aquela equação, é que vai determinar o seu resultado, né? Se você fazer de maneira incorreta, você vai ter um resultado incorreto daquele cálculo, né? A sua atitude, ela determina o que você faz. Durante muitos anos, eu fui responsável, né, por uma área de planejamento, né, de uma indústria, e todo ano a gente fazia o planejamento estratégico. E aí era comum, né, a gente fazia esse planejamento de uma maneira onde a gente avaliava alguns cenários. A gente propunha até 3 cenários, né? Exatamente entendendo que situações, crises, né, dificuldades poderiam acontecer. E uma vez que você sabe que as dificuldades elas podem acontecer, como é que nós vamos agir diante dessas dificuldades? A gente precisa entender que essa reflexão ela é importante. A gente precisa fazer essa reflexão na nossa vida diária. Quer seja de maneira natural, queridos, quer seja de maneira espiritual. A gente precisa se perguntar: como eu vou agir diante das situações? Como eu vou agir diante das dificuldades? A gente pode fazer esse exercício, a gente pode fazer, né, essa reflexão de como a gente vai agir. Porque uma vez que você faz essa reflexão, você está pronto e preparado para fazer algo, né, diante de situações, diante de problemas. Você sabe como agir.
naqueles momentos, naquelas situações. Por isso a gente pode sim fazer essa reflexão na nossa vida diária, quer seja de uma maneira natural, quer seja de uma maneira espiritual, né? E aí um ponto importante, querido, é que em momentos de crise, jamais podemos entrar em desespero, né? É comum a gente ver em situações, em problemas, em circunstâncias, as pessoas ficando tão abaladas que entram em pânico. Elas entram, né, em crise, elas ficam totalmente desreguladas, elas não conseguem se controlar. E aí, nesses momentos que a gente precisa entender, né, como lidar. Nesses momentos, as emoções podem falar tão alto nas nossas vidas, né, que as nossas atitudes podem não ser ideais, podem não ser adequadas para aquilo que a gente precisa superar. Então, diante dessas situações, a gente precisa entender que as emoções elas podem falar mais alto, elas podem sobrepor todas as nossas atitudes, se a gente não ter o cuidado, se a gente não estiver bem preparado. Por isso que estar preparado por exemplo, para uma crise, e aí a gente usa esses termos mesmo, né? É comum a gente usar esse termo, se preparar para uma crise, ela é importante. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que a gente precisa saber lidar com a crise, né? Lidar com o problema. E quanto mais tranquilo você for, quanto mais preparado você estiver, melhor você vai conseguir passar por aquele problema. Amém? Concorda comigo ou não? Amém? Então, querido, uma pessoa treinada, uma pessoa que sabe lidar com a situação, sabe lidar com a crise, ele responde de maneira muito mais racional do que emocional. Não é assim? Quando você está treinado, quando você está capacitado para lidar com as situações, com crise, você age de maneira mais natural, porque você já se preparou. As emoções não tomam lugar, porque você está treinado, você sabe como lidar com aquilo. Então é importante a gente entender isso. Um pouco depois que eu fui trabalhar numa indústria siderúrgica, numa grande siderúrgica, e aí, né, nesses momentos de treinamento inicial, a gente acompanha muito o processo. A gente fica muito na fábrica acompanhando os processos, né? Eu lembro até hoje de um momento, né, bem interessante que eu vivenciei, que mostra da importância da nossa experiência diante das situações, como estar bem treinado diante das situações e como lidar com essas coisas, né? Numa grande indústria siderúrgica, o risco, né? Existe risco o tempo todo. E aí existe um processo que é o processo, eles chamam de lingotamento, que é onde você, né, faz o aço líquido passar por uma máquina, onde vai formar tarugos, né, grandes tarugos, para depois ser processado em outros, né, em outros processos da indústria. E aí foi interessante o momento que aconteceu, e aí às vezes você é engenheiro bem novo formado, né, você se acha às vezes chegando na indústria, acha que sabe tudo, né? E aí quando você vai diante das situações, da realidade de como é que funciona as indústrias, que cai a ficha, né? Que você precisa ser um pouco mais humilde e saber que você não sabe nada, né? Você precisa aprender um pouco mais com as pessoas que estão ali. E aí, em um determinado momento, né, nesse processo de linguagem, como é que ele funciona? É uma grande panela, os termos são esses, tá, gente? Na indústria siderúrgica tem muito termo de cozinha, né? Era uma grande panela de aço, umas 200 toneladas de aço, e aí ele transporta esse aço para um outro equipamento que é chamado distribuidor, né, como se fosse uma grande caixa d'água, mas não tão grande quanto a panela de 200 toneladas. Tem aí em torno de umas 15, 20 toneladas. E aí ele flui por veios, né? No caso, aquela máquina tinha 6 veios, onde vão saindo os tarugos de aço sólido, né? Então, você entra com aço líquido, esse material entra nesse distribuidor e aí depois sai pelos veios, né? Formando aquele tarugo. Em um determinado momento, queridos, a partir de na siderurgia, eles chamam de corrida, né? Naquele processo que estava acontecendo, a máquina que fazia a extração daqueles tarugos, ela travou.
né? E aí, na hora, começa a pitar aquele monte de máquina, né? E aí, assim, sabendo do problema e os riscos que pode ter, na minha mente já veio assim, ó, nossa, agora pronto, viu? Agora, aquele aço todo que estava descendo pela panela, ele vai começar a transbordar daquele distribuidor, porque você tem uma panela de 200 toneladas em cima, a outra de 15. Se você para a parte de baixo que estava fluindo o aço, a de cima vai encher até transbordar, é ou não é? Então, diante daquela situação, deu um desespero, né? O que eu faço? Nem correr você pode, porque também você não pode sair andando pela fábrica, né? Com o risco de estar transbordando aço pelo equipamento. Mas ali naquele momento chegou um supervisor, né? Um rapaz muito experiente, que de uma maneira muito tranquila, ele assumiu, mesmo aquele operador, ele não estava lidando ali, não sabia exatamente tudo que tinha que fazer ali naquele momento, mas aquele outro empregado, com a sua experiência, com a sua habilidade, né, com a sua vivência, ele de maneira muito tranquila foi lá e conseguiu lidar com aquela situação sem nenhum problema. Mas o interessante, o que me chamou a atenção, né, que eu nem se fala o meu desespero, né, por não ter vivido aquilo, mas mesmo o rapaz que estava lá cuidando da máquina, ele também estava desesperado, né? Então eu não estava desesperado sozinho, não. Mas ainda assim, você vê uma outra pessoa, quando ela está bem capacitada a lidar com o problema, ela fez aquilo e resolveu aquele problema de uma maneira muito tranquila. Daí a importância que é quando nós estamos preparados para lidar com os problemas, preparados para lidar com as crises. E a palavra de Deus nos mostra isso. A palavra de Deus nos mostra a importância de que a gente precisa ter a cabeça fria para lidar com algumas situações. A gente precisa estar com a cabeça fria, né? Para que a gente faça e tome ações corretas no nosso dia a dia, né? Davi é um bom exemplo bíblico, né? De ter vivenciado essas crises, mas soube lidar muito bem com cada uma delas. Vamos abrir lá em Salmo, no capítulo 34. Aleluia. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, vou ler na linguagem de hoje, diz o seguinte: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Na NVT diz: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas elas. Quem aqui é um justo? Amém? Então você pode repetir isso. Eu posso vivenciar muitas aflições, mas o Senhor me livra de todas. Amém. Queridos, Davi é um exemplo disso, né? Ele realmente sabia lidar com as situações, com os problemas, com as dificuldades da maneira correta, entendendo que não era por aquilo que ele fazia, mas sim a confiança dele em Deus, né? Quando ele via, né, que ele precisava livrar as ovelhas, né, de urso, de leões, ele tinha confiança suficiente em Deus para saber que ele poderia livrá-las daquele mal. Aquilo que ele fez diante de Golias foi exatamente uma demonstração de tudo aquilo que ele já tinha vivenciado, de todos os problemas que ele já tinha passado, de todas as crises que ele já tinha vivenciado, ele estava já capaz de enfrentar aquele problema, e enfrentar aquele gigante. Quando muitos, né, não tiveram a coragem de enfrentar aquele problema de frente, de enfrentar aquela situação, aquela circunstância de frente, Davi sabia que dentro dele ele podia enfrentar aquele problema sem medo.
Por quê? Porque não era por ele, porque era pela confiança que ele tinha em Deus. Amém? Então, queridos, muitas das vezes situações, circunstâncias, elas podem sim nos preparar e trazer em nós convicções para viver e vivenciar qualquer problema que chegar até nós. A gente precisa entender isso, né? O que estava muito presente em Davi é que a sua confiança incondicional, né, não importava o que fosse, ele tinha a convicção que Deus o livrava. Amém? Como é que veio essa convicção? Através da sua confiança e experiência daquilo que ele já tinha vivido. Então, diante de qualquer situação que ele passava, ele sabia que em todas elas, Deus o livrava. Qualquer problema que fosse, ele tinha confiança suficiente para entender que Deus o livrava daqueles problemas. Amém? Queridos, então, meu objetivo hoje é que nessa mensagem a gente entenda e possa te ajudar, né, como agir em momentos de crise. Ou seja, vai aprender, né, como manter a nossa cabeça no lugar, diante de problemas, diante de situações, diante de circunstâncias. Amém? Seu sucesso, querido, quer seja em coisas naturais, quer seja na sua caminhada espiritual, ela depende de como você foi treinado para lidar com a crise. Amém? Então, como a gente age, como a gente lida com as situações, com as circunstâncias, vai determinar qual é o resultado final das nossas vidas. Qual o resultado que a gente vai obter depois do problema. Amém? Então, quero comentar aqui algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar nesses momentos e situações. Queridos, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é que em momentos de crise, vai bater a nossa porta. Isso é inevitável. Mas que isso? Eu vim para uma quinta festa, vem, né? Falar que o problema vai chegar. Querido. É interessante, né? Que o Reagan conta na sua história que, em um determinado momento, um homem chegou até ele e pediu uma oração. Reagan, ora por mim para que o diabo pare de me incomodar, me atrapalhar. E aí ele falou assim, então tá, irmão, vou orar para que você morra agora. Não, o que é isso? Não, querido, ué. Se você quer ficar livre dos problemas, de situações, de circunstâncias, então, querido, vá para a glória. É a única maneira de você ficar livre deles, né? O próprio Jesus nos fala isso, né? Vamos abrir lá em João, no capítulo 16. João, no capítulo 16, verso 33. Olha só o que diz, olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu vos disse que essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui, Jesus está dando as últimas instruções para o discípulo. Jesus estava dando instruções de tudo aquilo que eles iam vivenciar naquele momento. E aí, interessante que Jesus está trazendo, olha, tenham paz, tenham confiança em mim, porque eu venci o mundo. Vocês vão passar por situações, vão passar por circunstâncias, vão passar por aflições, mas fiquem em paz, porque eu venci o mundo. Essa precisa ser a nossa confiança, amados. O problema, né, a situação, circunstância, a crise, ela pode chegar. Mas a gente precisa entender que a nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar naquele que nos criou, naquele que tem guardado as nossas vidas. Amém? Tem uma frase muito interessante, que é o seguinte: ter desafios na vida é inevitável, ser derrotado é uma opção. Vou falar de novo. Ter desafios na vida é inevitável, ser derrotado é uma opção. Essa frase é de Roger Crawford, ele é um palestrante,
mas ele foi o primeiro homem e o único homem nos Estados Unidos a ser registrado como um tenista, né, numa liga universitária, com defeitos na mão. Ele tinha problema nas duas mãos, né? Sabe aquelas pessoas que têm maior formação? Se eu não me engano, na mão esquerda ele tinha 2 dedos e na direita ele tinha 3. E ainda assim, ele era um tenista profissional, né? Ou seja, ele superou aquilo que era, talvez, olhando no natural, impossível, né? Ele foi além daquilo que a sua capacidade física dizia que ele podia fazer. Amém? Então, crises e problemas, queridos, são um indicador de que você está fora da vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas, né, têm aquele um errôneo entendimento, né, estão passando por problema, por tantas situações, e começam a se perguntar, eu devo estar fora da vontade de Deus. Eu devo estar alguma coisa errada na minha vida, né, que eu estou fora da vontade de Deus. Querido, muitas das vezes eu posso enxergar essa situação de uma maneira diferente. Na verdade, você está tão na vontade de Deus que o diabo está incomodado. E aí ele vai tentar a sua vida e vai tentar te parar. Amém? E muitas das vezes as pessoas têm uma atitude errada. E aí acabam parando. Diante de problemas, situações que vêm, elas começam a retroceder. Ao invés de continuar a avançar, crendo que Deus é capaz de livrar de todas aquelas situações, elas começam a retroceder, começam a desistir e começam a parar. E muitas das vezes, olha, Deus está te mostrando, esse é o caminho. Está passando por situações, dificuldades, mas o Senhor está com você. Deus está com você. Ele está te criando um caminho para você. Amém? Talvez o caminho parece nem existir. Mas se você manter a sua confiança em Deus, é Ele que vai criar todo o caminho para você. Amém? Então, mesmo diante de problemas, situações, querido, a gente não deve desanimar, a gente não deve olhar para trás, a gente precisa avançar. Um bom exemplo disso é Paulo. A gente pegar as histórias de Paulo, querido, quantas aflições, quantas situações Paulo viveu. E se a gente fosse nessa teoria, se eu estou passando por problemas, se eu estou passando por circunstâncias, eu estou fora da vontade de Deus, então a gente, né, vai rasgar quase metade do Novo Testamento. Né? Mais da metade, né? Porque Paulo foi aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Um homem que estava diante da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, passou por inúmeras crises, inúmeras circunstâncias, inúmeros problemas. Mas em todos eles, ele tinha a confiança que Deus estava com ele. Amém? E essa precisa ser a nossa postura, querido. Então, passar por dificuldade, passar por problema pode ser inevitável. É inevitável, queridos. Então, a gente precisa entender isso. Segundo ponto que eu queria colocar, queridos, é: olhe para Deus como a sua fonte. Deus é a nossa fonte. Muitas das vezes, diante de crises, as pessoas ficam procurando quem é que pode resgatá-la, né? Ó Deus, ó céus, quem é que vai me salvar desse, né? Ficam esperando o Chapolin Colorado, né? Fica esperando a chegada do Chapolin Colorado para livrar daquela situação. Amém? Ou a gente tem dois tipos de pessoa, né? Diante de situações, diante de crise, aqueles que ficam sempre dependendo de um outro, né? Ficam sempre procurando uma ajuda, nada, eu vou falar sobre isso, nenhum problema em ajudar, procurar ajuda, amém? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas pessoas que bateu a primeira situação, primeira circunstância, ela se desespera e fala assim, olha, agora quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me socorrer? E tem um outro lado também das pessoas que acham que são super-homens, né? Super suficientes. E acham que não precisa da ajuda de ninguém, diante de situações, diante de problema. Em nós, querido, a gente precisa ter a primeira consciência que quem é a nossa fonte é Deus. Amém? Ele é o nosso recurso. É Ele que nos salva, é Ele que nos resgata de todas as situações. Amém? Vamos lá em Provérbios. Oh, aleluias.
Provérbios, no capítulo 3, verso 5. Provérbios 3, 5, olha lá o que diz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confies em tua prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele consertará tuas veredas. Amados, aqui nós precisamos confiar em Deus de todo o nosso coração. A nossa fonte sempre precisa ser o nosso Senhor. A nossa fonte precisa ser sempre o nosso Deus. Nós precisamos entregar a Ele todos os nossos caminhos, que certamente Ele vai nos guiar. Amém? Certamente Ele vai nos mostrar como nós devemos agir diante da crise, diante das situações, diante dos problemas. Ele precisa ser a nossa fonte. Ele precisa ser de onde vem o nosso recurso. Quando eu falo recurso, não estou falando de dinheiro, de recurso financeiro. Estou falando de solução para situações que muitas das vezes parecem impossíveis diante de nós. Situações, problemas que a gente possa estar vivenciando, a gente precisa entender que Ele é a nossa fonte. Ele é quem quer cuidar de nós. Amém? Ele cuida de todas as nossas coisas, de tudo. Amém? A gente precisa entender que Deus é a nossa fonte. E, queridos, é necessário, então, que a gente entenda que, sendo Ele a nossa fonte, a gente precisa, então, seguir a sua direção. A gente precisa seguir aquilo que Ele está nos mostrando. Porque o problema é, quando diante das crises, a gente querer fazer as coisas da nossa maneira, querer fazer aquilo, né, que a gente acha que é o melhor. Quando, na verdade, a gente tinha que buscar em Deus a resposta de como é que a gente vai lidar com aquela situação. E quando a gente confia nele de todo o nosso coração, confia todas as nossas atitudes nele, certamente nós vamos ser guiados em como agir diante dessas situações, diante desses problemas. Amém? Deus sempre nos sinaliza, querido, para onde a gente deve seguir, né? Num momento numa situação difícil, numa circunstância, é Deus que vai sinalizar como nós devemos seguir, né? Assim como, muitas das vezes, se você estiver numa estrada querendo chegar numa direção, o melhor caminho, né, a melhor solução que você tem a seguir é seguir as placas, é seguir a sinalização. Se você deseja chegar até uma determinada cidade, né, e talvez você ainda não conheça aquele local, a melhor forma, né, a melhor maneira de chegar até aquele ponto é seguindo a sinalização, amém? E exatamente essa precisa ser a nossa, né, a nossa atitude diante dos problemas, a nossa atitude diante das crises. Precisamos seguir a sinalização que Deus nos dá. E nós temos em nós o Espírito Santo. Nosso espírito está em contato com o Espírito Santo de Deus. Nosso espírito recriado, ele está em contato com o Espírito de Deus. E ele em todo tempo está nos guiando. A voz suave, amém? No nosso espírito, ela está presente, nos guiando diante de todas as situações. E, querido, quando nós nos colocamos assim, o sinal de Deus é sempre mais óbvio. Ele é sempre mais claro diante de nós. É como se você, né, estiver precisando de fazer uma ligação e está ali procurando um sinal, né, para o seu celular para que você consiga fazer essa ligação. Para que a gente consiga passar diante dos problemas, passar diante da crise, é necessário a gente estar ali diante, procurando o sinal de Deus, né, procurando ali, né, como as pessoas às vezes ficam, né, lugares que tem sinal fraco, ficam andando. Deixa eu ver. Aí fica assim. A gente precisa agir exatamente dessa maneira, né? Procurando o sinal de Deus para que a gente possa seguir a direção correta. Amém? Aleluia. A sua resposta à crise, querido, precisa ser sempre de acordo com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus precisa ser o nosso guia como resposta diante da crise, diante dos problemas. Amém? Não as nossas emoções, não aquilo que a gente está sentindo, não aquilo que o relatório falou, não aquilo que muitas das vezes as pessoas trazem como informação até nós, né? É necessário que a gente siga a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém?
Aleluia. Mais um ponto de como a gente pode lidar em momentos de crise é resistindo firme o sentimento de medo e pânico. Vamos lá em Marco. Aleluia. Marco no capítulo 5, verso 36. Marco no capítulo 5, 36. Olha o que diz. Porém, tendo ouvido essas palavras, Jesus disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. A gente conhece essa história, né? Que é a história da filha de Jairo. Ah, ela estava muito doente e Jairo foi procurar a Jesus. E no caminho, enquanto Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, aconteceram algumas coisas. Uma delas é que apareceu a mulher do fluxo de sangue, né? Nós conhecemos toda a história. E aí, né, naquele momento, Jesus parou, né? E falou: olha, a tua fé te curou, né? Ou seja, a fé daquela mulher em saber que ele poderia simplesmente tocar Jesus, que ela seria curada, mas tudo aquilo a gente imagina foi uma situação onde interrompeu aquele fluxo, ou seja, Jesus estava indo um caminho em direção à casa de Jairo, mas ele teve interrupções no seu caminho, e naquele momento chegou uma informação para Jairo, chegou um relatório para Jairo, dizendo que, olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Quantas das vezes, queridos, vem situações, vem circunstâncias, vem relatórios que chegam até nós, que nos paralisam, que deixam a gente de maneira chocada. E eu entendo que certamente aquilo chocou Jairo, quando ele recebeu aquela notícia. Mas Jesus ouviu tudo aquilo que estava acontecendo. E ele foi pronto em dizer: não dê ouvido ao relatório, crê somente. Crê somente. Amém? Querido, muitas das vezes o relatório, a gente precisa entender que a gente precisa resistir firme todo medo, todo o medo, toda a situação e sentimento que pode chegar em momentos de crise. É uma postura que nós devemos ter. Jairo ali tinha uma escolha. Ele poderia ter escolhido ficar com o relatório. Ele poderia ter virado para Jesus e falado: Jesus, não precisa mais. Já não dá mais tempo. Não precisa mais. Mas ele decidiu confiar na palavra que Jesus deu. Crê somente. Amém? Jairo ali naquele momento, ele teve que controlar as suas emoções, controlar o seu medo para determinar o seu destino. Quantas das vezes é necessário que a gente entenda isso, queridos? Diante de crise, diante de situações, a gente precisa controlar as nossas emoções, porque esse controle vai determinar o nosso destino. Ela vai determinar como nós vamos passar por aqueles problemas, né? E aí, Jairo poderia ter escolhido ficar com aquele relatório, escolher aquilo que foi dito, mas não. Ele preferiu acreditar naquilo que Jesus disse. Ou seja, no momento de crise, querido, você tem uma ótima oportunidade de escolher o seu destino, escolhendo aquilo que a palavra diz, ao invés daquilo que você sente ou daquilo que outros dizem ao seu respeito, dizem para você, né? Quando a crise chega, querido, é uma excelente oportunidade de mudarmos o nosso destino. Quando a gente decide ficar com a palavra, quando a gente decide seguir aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Amém? Quando a gente decide. E é interessante, amados, que medo e fé, elas podem andar juntos. Medo e fé podem andar juntos. Eu entendo que naquele momento aconteceram as duas coisas. Houve o medo, né? O sentimento de medo pode ter batido ali na vida do Jairo.
mas ao mesmo tempo ele decidiu ficar com a fé. Amém? Ou seja, medo e fé, eles podem ocorrer ao mesmo tempo, querido. Mas é interessante a gente entender que o medo abre porta para mais problema. O medo sempre vai abrir porta para mais situações, mais circunstâncias, mais problemas, né? Mas a fé não. A fé, quando nós decidimos ter fé, a fé permite que Deus assuma o controle e faça com que a gente passe pelo momento de crise sem problema. Amém? A fé que vai fazer com que Deus assuma o controle da nossa vida em momentos de crise e te conduza até o outro lado. Essa é o que a fé faz. Amém? Olha só o que 2 Timóteo diz. Oh, aleluia. Aleluias. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, verso 7, olha só. Porque Deus não nos deu o espírito de medo. Você pode dizer isso? Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Queridos, olha só, o medo, ele pode sim, se você deixar o medo atuar na sua vida, ele pode ser capaz de controlar o seu futuro, de controlar o seu destino. E aí é necessário que a gente entenda essas coisas e tenha e crê naquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Ou seja, o medo pode controlar o seu futuro, mas é a fé que vai determinar aquilo que você vai chegar do outro lado, como você vai chegar do outro lado. Amém? E é exatamente isso que Jó vivenciou, né? Jó, ele diz carta, né? Ele diz, né? A palavra de Deus em Jó diz que Jó, aquilo que ele mais temia, sobreveio até ele. Ou seja, o medo abriu a porta para que o diabo agisse na vida de Jó. Queridos, o medo pode abrir a porta para que o diabo entre. Mas é a fé que vai fechar a porta na cara dele e quebrar o nariz quando ele tentar entrar onde ele não foi chamado. Amém? Aleluias! Por isso nós precisamos entender, querido, que nós não podemos ter medo diante das situações. A gente não pode ter medo diante das circunstâncias, medo diante da crise. Né? A medo te faz tomar decisões erradas. Quando você tem medo de uma situação, você não age mais pensando, você não age mais consciente daquilo que você está fazendo. As suas emoções controlam você a tal ponto que você nem sabe o que você está fazendo. As pessoas com medo, elas fogem em pânico, e muitas das vezes, né, de pessoas diante de situações e problemas, né, de risco de vida, quando depois você pergunta o que foi que aconteceu, a pessoa não consegue nem lembrar o que ela fez, o que aconteceu, porque o medo tem essa capacidade, né, de muitas das vezes você nem saber aquilo que você fez. Ela pode controlar você de uma maneira que você nem sabe como agiu, nem sabe o que fez, né, como que você saiu daquela situação, né, você nem sabe o que fazer. Muitas das vezes você nem sabe o que você fez. Mas é a fé em Deus que vai permitir com que você ande com Ele. E uma vez você crendo naquilo que Deus fala a seu respeito, naquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, é Ele que vai conduzir você diante da crise. Não é mais você passando pela crise, mas sim Deus conduzindo você através daquela crise, você passando bem diante de toda aquela situação. Amém? Quarto ponto, querido, se submeta à habilidade de Deus para cuidar de você. Vamos lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 32. Aleluias. Você está entendendo, querido, como você pode lidar diante de situações de crise?
Amém? Jeremias, no capítulo 32, verso 17. Jeremias 32 diz: Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra. Com a tua grande força e com o braço estendido, não há nada muito difícil para ti. Queridos, não tem problema nenhum que possa ser maior que o nosso Deus. Não há situação, não há circunstância, por mais difícil que ela possa parecer, por maior que ela possa parecer para nós, a nossa escolha precisa ser manter a nossa confiança em Deus. A gente precisa aprender a se submeter à habilidade em Deus para cuidar de nós, para cuidar de todas as nossas, de toda a nossa vida, de tudo aquilo que nós estamos passando. Queridos, quantas das vezes a gente se sente mais confortável, né, quando a gente pode resolver os problemas por nós mesmos? É ou não é? Queridos, é muito bom quando você tem uma situação que você passa diante dela. Não, isso aqui eu faço. Mas nós precisamos entender que a nossa confiança em Deus vai sempre nos capacitar, né? Quanto mais confiarmos em Deus e na sua habilidade em cuidar de nós, vai nos capacitar e habilitar em todo momento passar por qualquer situação. A gente precisa entender que é importante estar sempre confiando em Deus e na sua habilidade em cuidar de nós. Amém? Nunca tenha medo de crer nas certezas da palavra de Deus, mesmo diante de um futuro incerto. A palavra de Deus tem certezas, convicções para as nossas vidas. Muitas das vezes, querido, o futuro ele é incerto para nós. A gente vive num mundo onde muitas das vezes a gente não entende como nós vamos lidar com situações que vão chegar, com circunstâncias que podem chegar. Existem incertezas que podem vir diante de nós que a gente não precisa se desesperar diante delas. A nossa postura, a nossa atitude precisa ser confiar na habilidade de Deus, porque Ele sabe como cuidar de nós. É Ele que quer cuidar de nós. Amém? A gente então precisa nos entregar e nos submeter na totalidade em Deus. Porque aí, querido, é Ele que vai agir conosco. É Ele que vai agir em nós. Amém? E por último, eu queria até chamar o louvor, para a gente estar encerrando. Mantenha, querido, uma fé disciplinada. A nossa fé, querido, precisa ser disciplinada. É interessante que eu passei uma experiência muito interessante. Eu atendia clientes da Ásia e era muito comum, né, a gente atender países que na sua maioria é muçulmano. Queridos, como eles são disciplinados, né? Como nós precisamos aprender a ser disciplinados. O crente, quando ele decide, né, quando ele começa a orar pelo menos uma vez por dia, ele acha que ele está fazendo favor a Deus. Ele começa a se achar e achando que está fazendo favor a Deus, né? Que assim, não, eu sou o cara, porque eu oro todo dia, né? Pelo menos uma vez. Gente, é interessantíssimo. A gente precisava, né? Quando a gente recebia esses muçulmanos, a gente precisava interromper eles sempre ao meio-dia. Eles precisavam, né? A gente precisava, inclusive, mostrar para eles aonde que era a região norte, né? Que era para onde está direcionado Meca, né? E aí a gente precisava direcionar eles pegavam uma toalhinha, iam lá para um banheiro e iam fazer a sua oração. Todos os dias, no mesmo horário. Parava tudo que estava fazendo. Parava. Todos os dias. Isso chama a atenção, queridos. Muitas das vezes, a gente começa a orar e acha que está fazendo favor para Deus. Né? A gente começa a ter uma vida mínima de oração e acha que está fazendo muito. Né? Ou seja, a nossa fé precisa ser disciplinada. A palavra disciplina, ela vem, né, do latim de discipular, né, de ensinar, aprender. E, queridos, isso precisa ser nós precisamos ser
aqueles que vão dar exemplo. Jesus nos chamou para fazer discípulos. Ou seja, as pessoas precisam olhar para nós e ver uma disciplina de fé. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma constância na fé. Por isso que é isso que vai te capacitar a vivenciar situações, vivenciar problemas, sem ter medo, sem entrar em pânico, né? Sem deixar que as emoções vão além da sua capacidade em lidar com as situações, elas tomem conta de você, elas destinem o seu futuro. Por quê? Porque você é uma pessoa disciplinada na fé. Amém? É necessário que a gente entenda que ter uma vida de fé é ter uma vida disciplinada na fé. O justo viverá pela fé. Ou seja, o justo precisa ter uma vida disciplinada na fé. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entende, né, como devocional, ela precisa ter uma disciplina, querido. A gente precisa ter disciplina na oração. A gente precisa ter disciplina na palavra. A gente precisa ter disciplina que, quando uma situação, uma circunstância chegar até nós, a gente precisa confiar plenamente naquilo que Deus pode fazer para nos livrar de toda aquela situação. Porque muitas das vezes as pessoas, elas nem param para orar, elas nem param para pedir uma orientação a Deus de como lidar com aquilo. Isso porque não tem disciplina. Não tem constância. É necessário a gente ter essa vida disciplinada na fé. Porque é isso que vai nos capacitar e nos fortalecer para que diante de qualquer situação, diante de qualquer problema, a gente seja capaz de vivenciá-lo. A gente, quando é treinado, ou seja, quando a gente está disciplinado ou treinado a fazer algo, certamente a gente lida com aquelas situações de uma maneira muito mais simples. Muito mais fácil. É necessário que a gente tenha uma vida disciplinada. É fundamental, amém? E isso vai nos proteger. Isso vai nos fazer lidar com muitas situações no nosso dia ainda cada vez mais fácil, cada vez mais simples. Você pode ficar de pé. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai querido, porque podemos confiar plenamente no Senhor, Pai. Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio que esta palavra, eu creio que essas verdades, Pai, são vacinas para cada um de nós. Pai, eu creio que o entendimento de tudo isso, Pai, nos traz, Pai querido, fortalezas na nossa mente. Ela vai proteger a nossa mente, criar fortalezas na nossa mente, protegendo-nos de toda crise, de toda circunstância, de todo mal. Pai, em nome de Jesus, eu creio cada vez mais, cada um de nós, entendendo a importância de sermos disciplinados na fé. Eu creio, Pai querido, cada um entendendo a importância, Senhor, de confiar plenamente no Senhor, diante de situações, diante de crise. Pai, eu creio em cada um cada vez mais convicto das verdades da Tua palavra, não agindo por emoções, não agindo com aquilo que os relatórios dizem, não agindo com aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, não agindo, Pai querido, como os sentimentos estão naquele momento, naquelas situações, nas pressões do dia a dia, mas eu creio em um povo que vive pela fé. Eu creio num povo que passa diante de situações e circunstâncias sabendo que o Senhor está nos conduzindo por um bom caminho. Eu creio num povo seguindo orientações claras diante de situações, se desviando de caminhos errados, não por sentimento, mas sim por uma certeza no Espírito de serem guiados a um caminho que conduz à vitória e à vida plena, Pai. Obrigado, Senhor, por esse entendimento em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu creio que você possa ser ricamente abençoado quando você entende essas verdades e pratica elas diariamente na sua vida. Amém?
de Deus. Declara essa verdade. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo. Sou filho de Deus. Sensibilidade por se permitir aí ser guiado, pela dedicação no estudo, no zelo e pela forma clara e transparente de transmitir essas verdades poderosas para as nossas vidas. Amém? Ser derrotado é uma opção, irmãos. Mas ser vitorioso é necessário ter uma atitude correspondente com aquilo que nós cremos. Amém? A gente não pode deixar essa palavra se perder. Quero te lembrar que ela vai estar disponível no YouTube em breve. Então, se você assim desejar, não deixe de assistir novamente, de pegar sua Bíblia ali, estudar realmente essas verdades, como é isso importante. A gente não pode negligenciar, às vezes, escutar algo que a gente já conhece e não dá tanto atenção e carinho por aquilo que a gente está escutando, né? Então, compartilhe também lá no grupo da sua família, na sua faculdade, com seus amigos. Vamos multiplicar essas verdades nas vidas das pessoas. Amém? Então, vá em paz, seja abençoado na prática da palavra e a gente se vê aí nas nossas programações, tá joia?